Em julho de 1976, uma cidadezinha no interior da Califórnia chamada Chowchilla se preparava para mais um dia comum de verão. Crianças rindo, brincando, voltando de um passeio na piscina pública. Um ônibus escolar amarelo serpenteava lentamente pelas estradas de terra da zona rural, carregando 26 crianças e um motorista tranquilo e respeitado por todos, Ed Ray, de 55 anos. Mas o que ninguém, nem mesmo Ed, sabia é que aquele dia comum estava prestes a se transformar no maior pesadelo coletivo que a cidade já viveu. Você está no Teoria 78. A manhã do dia 15 de julho de 1976, em Chowchilla, Califórnia, amanheceu com a promessa de um dia normal. O último dia de aula antes das férias de verão. Crianças de todas as idades, cheias de planos e sonhos para os dias de folga que se aproximavam, embarcaram no ônibus escolar número 19, conduzido por Ed Ray, um motorista de 55 anos, conhecido por sua paciência e bom humor. A maioria dos 26 pequenos passageiros tinha entre 5 e 14 anos, e a atmosfera dentro do veículo era de pura efervescência juvenil. Mas essa rotina pacata estava prestes a ser despedaçada de forma brutal. Por volta das 16 horas, enquanto o ônibus amarelo serpenteava por uma estrada rural deserta, que cortava campos de milho e árvores frutíferas, um veículo inesperado surgiu. Uma van branca enferrujada, que parecia ter saído do nada. Ela parou abruptamente no meio da pista, bloqueando completamente o caminho do ônibus. Ed Ray, com décadas de experiência ao volante, imediatamente notou algo errado. Não era um pneu furado, nem um carro quebrado. 3 homens mascarados com meias calças esticadas sobre os rostos para distorcer suas feições emergiram da van. Eles estavam armados, um com uma pistola 45 e outros com espingardas. O choque foi imediato. Ed Ray foi forçado a descer do ônibus sob a mira das armas. O terror então se instalou dentro do ônibus. Os sequestradores invadiram o veículo, gritando ordens para as crianças, aterrorizadas. Aquele ambiente familiar e seguro, onde risadas e conversas animadas ecoavam momentos antes, transformou-se em uma câmara de pânico. As crianças foram coagidas a transferir-se para as 2 vans escuras que acompanhavam a van branca. Esses veículos foram meticulosamente modificados pelos criminosos. Era uma prova de som, com as janelas pintadas de preto e o interior coberto com painéis de madeira, garantindo que ninguém de fora pudesse ouvir seus gritos ou ver o que estava acontecendo lá dentro. Amontoados uns sobre os outros, sem luz ou ventilação adequada, as crianças e Ed Ray sentiram o pânico tomar conta. Um sequestrador assumiu o volante de uma das vans, enquanto os outros 2 dirigiam a outra. Eles não disseram uma palavra sobre o destino ou o motivo do sequestro. A única certeza era o medo, a incerteza e a claustrofobia crescente à medida que o tempo passava, e as vans seguiam em uma jornada para o desconhecido. O trajeto diário de volta para casa havia se transformado no início de um pesadelo que marcaria a vida de todos para sempre. Por 11 longas horas, as 2 vans que transportavam as 26 crianças e o motorista Ed Ray seguiram em uma jornada incerta, atravessando centenas de quilômetros de estradas rurais e interestaduais da Califórnia. Lá dentro, a escuridão era total e sufocante. Não havia como saber para onde estavam indo, ou há quanto tempo estavam viajando. Apenas a sensação incessante do movimento e a ameaça iminente. O ar dentro dos veículos ficava cada vez mais quente e denso, exaurindo o oxigênio e intensificando a claustrofobia. As crianças, apavoradas e exaustas, tentavam se consolar umas às outras, sussurrando no escuro. Os menores choravam silenciosamente, enquanto os mais velhos, como Michael Marshall, de 14 anos, e Jodie Heffington, tentavam manter a calma para proteger os mais novos. Ed Ray, o motorista, embora ele próprio estivesse em um estado de pavor, lutava para permanecer vigilante e esperançoso, ciente de que a vida de todos dependia da sua compostura. A cada curva, a cada parada, a incerteza apenas aumentava, e a mente de cada um divagava sobre o terrível destino que os aguardava. Quando as vans finalmente pararam, a luz que se infiltrou pelas portas abertas foi um alívio momentâneo, rapidamente substituído por um terror ainda maior. Eles estavam em um local desolado e desativado, uma pedreira remota em Livermore, Califórnia, a cerca de 160 quilômetros de Chowchilla. Ali, o verdadeiro pesadelo foi revelado. Os sequestradores haviam preparado uma armadilha que parecia saída de um filme de horror. Eles haviam enterrado um caminhão de mudança de 2,40 metros de largura por 4,30 metros de comprimento, a cerca de 3,60 metros de profundidade debaixo da terra.
dentro de uma mina abandonada. A cena era macabra. O caminhão estava inclinado com a parte traseira mais alta e uma abertura precariamente coberta de madeira servia como entrada para essa tumba improvisada. As vítimas foram forçadas a descer das vans e uma a uma empurradas para dentro daquele compartimento apertado e úmido. Lá dentro, os sequestradores haviam deixado alguns poucos itens, cerca de 14 colchões sujos, dispostos no chão, alguns pacotes de biscoitos, pão, manteiga de amendoim e vários galões de água para beber. Havia também algumas velas e um rudimentar sistema de ventilação, com 2 tubulações de cerca de 10 centímetros, que, em tese, chegavam ao exterior para trazer ar, mas que já estavam parcialmente entupidas de terra. Para as necessidades fisiológicas, os criminosos haviam cortado buracos nas caixas das rodas do caminhão para servir como vasos sanitários improvisados. A existência desses suprimentos e do planejamento mostrava a frieza e o cálculo do crime. Eles pretendiam mantê-los ali por um tempo, aguardando um resgate de $5 milhões. Enquanto cada criança entrava no buraco, os sequestradores, com uma estranha meticulosidade, anotavam o nome e a idade de cada uma em uma caixa de hambúrguer da rede de restaurantes Jack in the Box. Quando todos estavam dentro, os sequestradores iniciaram a parte mais aterrorizante de seu plano. Eles retiraram a escada improvisada e colocaram uma pesada placa de aço sobre a abertura da rampa, selando a entrada do caminhão. Em seguida, para garantir que não houvesse fuga, usaram 2 baterias industriais de 45 kg cada para pesar a placa. Usando um trator, empurraram toneladas de terra sobre o aço e as baterias, enterrando as 27 pessoas vivas. O som da terra caindo sobre o metal e o ranger do trator sobre suas cabeças foi a última coisa que ouviram antes do silêncio claustrofóbico e da escuridão absoluta tomarem conta. Eles estavam agora literalmente sob a terra, prisioneiros de um túmulo improvisado, à espera de um destino incerto. Você está torcendo para que tudo termine bem com as crianças da história? Então deixe um like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Cada visualização é importante para o crescimento do nosso canal. Voltando à história, presos na escuridão claustrofóbica e sufocante daquele caminhão de mudança enterrado a quase 4 metros de profundidade, com o ar ficando rarefeito e o calor aumentando a cada minuto, o desespero poderia facilmente ter tomado conta de todos. O odor de mofo, terra e suor preenchia o espaço confinado, e o silêncio lá fora era um lembrete constante da sua prisão. Mas foi ali, sob toneladas de terra e aço, que a coragem humana brilhou mais forte. Ed Ray, um motorista de 55 anos, apesar de sua própria idade, da exaustão e do choque da situação, se recusou a aceitar um destino tão cruel. Sua mente, apesar do pânico inicial, rapidamente começou a trabalhar em uma solução. Ele sabia que o tempo era um inimigo e que o oxigênio estava se esgotando. Ao seu lado, o mais velho das crianças, Michael Marshall, de apenas 14 anos, mostrou uma resiliência e uma inteligência que impressionaram a todos. Michael havia sido deixado pelos sequestradores dentro da cabine do caminhão, que tinha acesso restrito ao compartimento da carga. Porém, ele conseguiu se espremer para o compartimento principal, onde todos estavam, tornando-se o braço direito de Ed Ray. Juntos, eles começaram a planejar a fuga. A prioridade era tentar mover a pesada placa de aço que selava a abertura acima deles. Ed Ray pediu silêncio às crianças e começou a inspecionar o local, procurando por qualquer ponto fraco ou ferramenta improvisada. Ele notou que os sequestradores haviam deixado a tampa de uma bateria de caminhão, pesando impressionantes 45 quilos, dentro do compartimento, junto com alguns pedaços de madeira soltos e os colchões sujos. Com cada minuto que passava, a energia diminuía, mas a determinação aumentava. Ed Ray, com a ajuda incansável de Michael e de algumas outras crianças mais velhas como Jodie Heffington, que ajudavam a empurrar e levantar os colchões, começou a empilhá-los para alcançar o teto do caminhão, onde a placa de aço estava. A tarefa era monumental, dadas as condições e a falta de espaço. Por 16 longas horas, eles lutaram contra o caminhão, a terra e o tempo. O ar ficava mais quente, úmido e rarefeito. O cheiro de mofo e terra era sufocante. Cada tentativa, a esperança diminuía, mas eles persistiam. Foi Ed Ray quem teve a ideia genial de usar a pesada tampa da bateria do caminhão como uma alavanca improvisada. Ele a encaixou em uma fresta da placa de aço e, com todas as suas forças e a ajuda inabalável de Michael e dos outros meninos mais fortes, eles a empurraram. Houve um ranger assustador de metal contra metal e terra, um movimento mínimo, e então um esforço monumental e uma coordenação impressionante para um grupo de crianças e um homem exausto. A tampa da bateria fez o seu trabalho.
Eles conseguiram mover uma das placas de aço suficiente para criar uma pequena abertura, um vão minúsculo, mas que representava a diferença entre a vida e a morte. O ar fresco e a esperança começaram a entrar. Em seguida, Ed e Michael começaram a cavar a terra solta que havia sido empurrada sobre a placa de aço. Com as mãos, unhas e os poucos pedaços de madeira que tinham, eles removeram a terra, abrindo caminho para a superfície. O processo era lento, doloroso e claustrofóbico, mas cada punhado de terra removido era um passo em direção à vida. Eles revezavam-se cavando freneticamente, impulsionados pela urgência de escapar. Finalmente, cerca de 16 horas depois de serem enterrados, a abertura estava grande o suficiente. Um por um, começando pelos menores, os 26 alunos e seu motorista emergiram da escuridão, rastejando para a liberdade. Sujos, exaustos, desidratados e traumatizados, mas milagrosamente vivos. Enquanto as vítimas lutavam desesperadamente por suas vidas sob a terra, a polícia em Chowchilla iniciava uma investigação frenética que se tornaria uma das maiores caçadas humanas da história da Califórnia. O alarme soou quando o ônibus escolar número 19, normalmente cheio de crianças, foi encontrado abandonado e vazio em uma vala rasa, a cerca de 1,5 km do local do sequestro inicial, com os pertences das crianças espalhados pelo chão. A escala do sequestro, 27 crianças e um motorista, rapidamente se tornou evidente, mergulhando a pequena cidade em um pesadelo coletivo e atraindo a atenção de todo o país. O FBI foi imediatamente acionado, e a busca se tornou uma prioridade nacional. A caçada aos sequestradores foi implacável. A polícia montou postos de controle, mobilizou centenas de agentes, policiais estaduais e federais, e lançou um apelo público massivo por informações. Helicópteros sobrevoavam a área e cães farejadores vasculhavam os campos, mas os criminosos pareciam ter desaparecido sem deixar rastros significativos. Foi a fuga milagrosa das vítimas que forneceu as primeiras pistas cruciais. Os depoimentos chocantes de Ed Ray e das crianças descrevendo as vans, o caminhão enterrado e o local guiaram os investigadores. Eles rapidamente localizaram a pedreira onde o caminhão havia sido enterrado e identificaram como sendo de propriedade da família Woods, em Livermore. Lá encontraram o caminhão de mudança abandonado e a tumba improvisada, com a placa de aço e as baterias usadas para selá-lo, ainda visíveis. A descoberta validou cada palavra dos sobreviventes. Dentro do caminhão, entre os colchões sujos e os poucos suprimentos, havia um detalhe crucial: uma caixa amassada de hambúrguer do Jack in the Box, com os nomes e idades das crianças anotados. Essa caixa, jogada descuidadosamente pelos criminosos, seria uma peça-chave na identificação, pois continha impressões digitais claras de um dos sequestradores. A investigação minuciosa, combinando as pistas da cena do crime com o rastreamento das vans e informações de testemunhas, levou a polícia a 3 nomes improváveis, que chocariam a todos pela sua origem. Frederick Woods, de 24 anos, filho do proprietário da pedreira, e os irmãos James Schofield, de 24, e Richard Schofield, de 22. O que tornava isso tão bizarro? Eles não eram criminosos de carreira ou figuras do submundo. Todos vinham de famílias ricas e proeminentes do Vale do Silício, com pais bem-sucedidos em negócios imobiliários e na indústria madeireira. Mas a verdade era que, apesar de sua origem privilegiada, os 3 jovens estavam atolados em dívidas pesadas. Frederick Woods havia feito investimentos ruins e perdido cerca de $300 mil em apenas 6 meses. Os irmãos Schofield, por sua vez, eram viciados em apostas e gastavam dinheiro de forma irresponsável, sendo cortados financeiramente por seus pais, que estavam fartos de sustentar seus estilos de vida. O sequestro de Chowchilla não foi um crime de paixão ou um ato aleatório de loucura. Foi um plano meticulosamente orquestrado e incrivelmente cruel, planejado por 8 meses para conseguir dinheiro. Os sequestradores visavam um resgate de $5 milhões para quitar suas dívidas e manter seus estilos de vida luxuosos. O plano era manter as crianças e Ed Ray no caminhão enterrado por até 3 dias, aguardando o pagamento do resgate. Os sequestradores, no entanto, cometeram uma série de erros amadores que levariam à sua queda. Além da caixa de hambúrguer e das impressões digitais, eles haviam usado um veículo roubado que foi abandonado, e a própria pedreira de Woods era um elo direto. A rápida divulgação da história e a persistência da polícia e do FBI apertaram o cerco. Frederick Woods foi o primeiro a ser rastreado e preso, capturado em Portola Valley, em 17 de julho. Richard Schofield se entregou à polícia alguns dias depois, em 23 de julho, após ver sua foto na televisão. James Schofield, o mais esperto, tentou fugir para o Canadá, mas foi o último a ser capturado, dias depois, em 29 de julho, em um rancho perto de Stanford.
Os três foram levados à justiça, e apesar de suas origens privilegiadas e das tentativas de alegar insanidade ou influência alcoólica, enfrentaram a condenação pública e legal. Os três foram condenados por 27 acusações de sequestro com o propósito de extorsão e sentenciados à prisão perpétua. Apesar da condenação de prisão perpétua, os três sequestradores conseguiram a liberdade condicional. Richard Sconfield foi o primeiro a ser libertado, em 1980, após apenas 5 anos de prisão. Isso se deu em parte porque ele alegou ter sido um participante relutante e teve um bom comportamento. James Sconfield recebeu liberdade condicional em 2012, após cumprir 36 anos de sua pena. Frederick Woods, considerado o mentor do plano e o mais resistente à reabilitação, foi o último a ser libertado, em 2022, após 46 anos de encarceramento. A libertação de Woods, em particular, foi um golpe para os sobreviventes, muitos dos quais sentiram que a justiça não foi plenamente servida. No entanto, o sequestro de Chowchilla também deixou um legado de heroísmo e mudança. Ed Ray, o motorista, foi e sempre será lembrado como um herói inabalável. Sua inteligência, calma e liderança dentro do caminhão foram cruciais para a sobrevivência das crianças. Sua memória e seu exemplo continuam a inspirar. Ed Ray faleceu em 2012, aos 90 anos, sem nunca ter se recuperado totalmente do trauma. Charles Gibbs buscava a foto perfeita, aquela que faria com que seu maior sonho se realizasse. Porém, a procura pela realização de um sonho e sua curiosidade lhe conduziram a uma situação que lhe custou caro. Durante esse vídeo, você verá as 2 fotos feitas por Charles e saberá o que aconteceu com ele para conseguir tirá-las.